Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia Valéria, sejam bem-vindos ao segundo ciclo de palestras, ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, o projeto de extensão Igrejas Históricas, que eu coordeno na Unirio, traz hoje mais um dia de palestras, mais um dia em que nós vamos ter uma conversa sobre arte sacra, a história do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos e um bom trabalho para todos nós. Passo a palavra agora à professora e museóloga Fátima Caraza. Fátima, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos e o padre Wanderson, e também a museóloga Marli Martins aqui presente. Todos sejam bem-vindos, que a gente tem uma tarde assim maravilhosa. Eu gostaria de chamar como moderadora a Poliana dos Santos. Ela é museóloga pela Unirio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio-MASH e doutoranda em Museologia e Patrimônio também pela Unirio-MASH. Ela possui curso de Iconografia e Iconologia pela PUC-Rio e curso técnico de Conservação e Preservação e Restauro de Pinturas pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, professora Fátima. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no ciclo de palestras. Obrigada pelo convite, professora Márcia, professora Fátima. Agradecer, né, ao Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro também, né, por estar participando desse evento. E agora eu vou chamar a professora Márcia para falar um pouquinho do projeto, um pouquinho da pesquisa. Boa tarde a todos e uma ótima tarde de trabalho para todos nós. Obrigada, Poliana. Então, muitos ao longo desse ano 2020 e 2021, estamos hoje, 3 de julho, fazendo esse trabalho que era semanal, depois passamos esse ano quinzenal. Então, eu tenho muita honra de ter sido convidada pelas museólogas Fátima e Marli Martins para participar da organização desse ciclo e trazer a contribuição acadêmica da Unirio junto ao meu projeto de extensão que nós fazíamos até a pandemia, realizávamos visitas mediadas nas igrejas. E daí, com o período pandêmico, nós suspendemos as atividades e, acompanhando o calendário, nós fomos fazendo pesquisas, levantamentos a partir do trabalho que nós desenvolvíamos, né? Na verdade, os volumes que a professora Miriam Ribeiro havia feito sobre as igrejas no Rio de Janeiro serviu de base para o nosso trabalho. Eu iniciei esse projeto em 2013, o ano da Jornada Mundial da Juventude, e desde então nós buscávamos mais informações junto aos responsáveis de cada igreja de ordem terceira e irmandades, e possibilitar aos alunos, meus alunos de História da Arte, de Museologia, Turismo e Biblioteconomia, possibilidade de aprofundar nessas investigações. Então, ao longo desse período, outras graduações foram se agregando, né, se associando, e a gente possibilita esse diálogo interdisciplinar, né, com os graduandos de História e de Arquivologia. Então, hoje, nós, como equipe da organização, e eu em particular, estou muito contente por ter aqui essa mesa com alunas da graduação, né, que vão mostrar um pouco desse percurso, dessas pesquisas, dessas investigações e desse aprendizado, dessa troca. Então, gostaria de manifestar aqui o desejo que, em nome da Unirio, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
agradecer esse empenho dessas jovens alunas de compartilhar com vocês essas investigações, né, e mostrar, de fato, o nosso desejo de estudar, de nos aprofundar no estudo da história da arte, arquitetura e arte sacra no Rio de Janeiro, e devolver, de fato, à sociedade todo esse conhecimento, que isso é a ideia da extensão, né, de passar isso através das redes sociais. Nós postamos no Facebook e no Instagram, e, quem sabe, assim que pudermos retornar presencialmente, receber todos vocês para as nossas visitas. Muito obrigada. Agora, a terceira apresentação vai ser da graduanda Tamires Lourenço de Velar e Silva, que é graduanda em Museologia, orientada pela professora Márcia Valéria. O seu TCC, né, a pesquisa que ela está fazendo é sobre a Igreja e o Santuário de Nossa Senhora do Loreto, e ela também é voluntária no projeto de pesquisa Igrejas Históricas. Tamires, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar a tela agora. Boa tarde. Meu projeto, minha apresentação é sobre a Igreja de Santuário de Nossa Senhora do Loreto e é um recorte do meu TCC. Estão todos vendo minha tela? Então, a gente está vendo, só tem que botar em tela cheia, para a gente estar precisando no formato. Agora tá. Agora tá. Então, eu vou começar falando do histórico. A história da capela começa em 1568, quando eles criam uma capela criada Nossa Senhora de Loreto, justamente pela distância da freguesia Nossa Senhora da Apresentação, porque nessa época a freguesia, o bairro como conhecemos hoje, era um distrito de Irajá, que é onde fica essa igreja, e justamente por já ser muito habitada, e por Irajá ser longe, as pessoas estavam desistindo de fazer sacramentos que a religião pressupõe, né? Aí, a partir de 1661, eles criaram a paróquia nessa mesma capela, e foi sede até 1664. Então, quando criaram a paróquia, a freguesia criaram o bairro da freguesia Nossa Senhora de Loreto Santo Antônio, que é a atual freguesia, o que permitiu um desmembramento da freguesia Nossa Senhora da Apresentação em Irajá. E aí a construção da igreja matriz foi em 1664, nas terras do Padre Manuel de Araújo. Então, aqui eu falo um pouquinho do histórico das reformas. Então, a primeira igreja é arruinada, mas eles erguem outra no mesmo lugar em 1667. E aí, em 1730, eles começam a construção de uma nova igreja, que é onde fica atualmente, que é na ladeira da freguesia, sendo finalizada entre 1764 ou 1797, porque o ano ainda é meio incerto. Em 1920, o Papa Benedito XV declara Nossa Senhora de Loreto como padroeira da aviação. Então, em dezembro de 1970, em comemoração aos 50 anos de Nossa Senhora de Loreto como padroeira da aviação, a igreja é elevada ao título de Santuário Nacional Nossa Senhora do Loreto. Tá, a importância para a comunidade. Então, quando foi criada, como eu já disse, a igreja é uma forma de que a população de Acarapaguá não desistisse dos sacramentos e fosse sempre a missa, ficava mais perto. E desde 1921, a igreja é servida pelos padres barnabitas. Então, consigo eles trazem a catequese, a assistência social religiosa e a difusão da doutrina católica e a alfabetização. Então, o Loreto tem muito essa vertente social, né? Tanto pelos próprios padres em si, nas próprias pastorais, quanto os movimentos. E também tem uma escola paroquial lá dentro, que atende de primeiro ao quinto ano. Então, aqui é um pouquinho mais do que eu já falei. Eles têm uma associação também, que é a Associação Amigos de Betânia, que eles ajudam. E uma coisa que eu acho muito legal é que durante a pandemia, quando estava em isolamento absoluto, eles passaram pela rua da freguesia, aqui no bairro,
e promoveram adorações ao Santíssimo, e também que fizeram várias missas online, e mesmo com o retorno nas missas presenciais, elas ainda se mantêm. A igreja é barroca, mas desde que foi criada, passou por várias reformas. Nos anos de 1896 e 1936 são os principais. Em 1976, foi ordenada uma restauração pelo padre Sebastião, que até ano passado era nosso pároco, até mês passado, na verdade. E foi planejado pelo Monsenhor Guilherme Schubert, com supervisão da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Porém, a segunda torre, que foi inserida numa dessas reformas, não foi derrubada, então se mantém ainda agora. Então, mantém arquitetura estilo barroco, porque reformaram, enfim. O conjunto arquitetônico. Aí hoje, a ladeira de freguesia contou não só com a igreja, como com o conjunto arquitetônico. Então tem o Loretão, que foi inaugurado em 1974 como um ginásio, e foi revertido em templo para poder dar mais conforto aos fiéis em si. E ele normalmente usa com as missas dominicais e grandes celebrações. E o CEPAR, que é um espaço de estudos paroquiais mesmo. E o próprio CEPAR já possui uma capela, que são para reuniões mais... para adorações, reuniões mais de movimentos, tem menos gente. Aqui são algumas fotos. Essa aqui é a sua esquerda. São das festas da Padroeira. Então, o santuário Nossa Senhora de Loreto, como vocês podem ver. Ele está todo decorado, porque isso foi inclusive uma coisa que eu achei muito legal colocar, porque foi uma promessa que fizeram, e aí a graça foi alcançada e colocaram, e decoraram o santuário inteiro, não só o santuário, como também o templo loretão, né? Então, aqui, à sua esquerda, você vê a igreja Nossa Senhora de Loreto, que hoje é o santuário, e o templo loretão decorados. Aqui no centro tem uma foto do Loretão, que é onde ocorre as missas dominicais, inclusive foi o dia que eu tirei essa foto. Aqui o exterior da igreja com as duas torres, que é como ela se preserva atualmente. E aqui tem mais uma foto do altar, mais de perto. Aqui nós podemos ver ao centro Nossa Senhora de Loreto, uma imagem que foi completamente pintada à mão. Então, aqui chega a parte que queria me estender mais um pouco. Ela foi tombada pelo INEPAC em 2001, por razões históricas e razões arquitetônicas, mas foi tombada somente a igreja. Então, assim, foi tombada somente a igreja e por ser santuário também. Assim, não tombaram o complexo inteiro, não tombaram o Loretão, não tombaram o CEPAR, não tombaram nada, tombaram somente o santuário. E a nível estadual, porém, como eu disse anteriormente, é provisório. Então, no processo de tombamento, eles priorizaram justamente a história e a arquitetura da igreja e ainda não obteve o tombamento definitivo, que é justamente o que eu vou trabalhar no TCC. O porquê que a Loreto não mesmo sendo tombada, ela ainda não é definida como tombamento, não é definida como patrimônio, né, pela própria comunidade, e também não é tombada definitivamente pelo UNEPAC. Então, aqui eu trabalho um pouquinho da importância do tombamento e reconhecimento da igreja como patrimônio pela comunidade. Então, ser reconhecida como patrimônio pelo INEPAC faz com que preserve suas características barrocas, uma vez que essa foi mencionada no processo de tombamento. Então, eles não conseguem mais fazer diversas modificações, o que permite que a arquitetura seja preservada, né, como era inicialmente. E muita gente no Loreto em si tem uma ligação afetiva com a igreja, mas não sabe que ela é patrimônio ainda. E é justamente uma coisa que eu quero difundir mais, né? Porque eu acredito que quando a pessoa entende que o lugar que ele está não é só a igreja, como também um patrimônio, então também uma ligação, não só tem uma ligação afetiva, como também tem ligação, tipo, nossa, o lugar que eu estou é patrimônio, então vou cuidar melhor dele.
E é justamente isso que eu quero trabalhar. A valorização do espaço que é declarado patrimônio parte dos próprios fiéis, porque a própria igreja já tem uma equipe que trabalha nessa questão de valorização, só que ainda é muito restrita a movimentos como o EAC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, e o JC, que é o EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo, e o JC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. Reconhecimento também permite o reconhecimento histórico da igreja que frequentam, e acho que justamente por ter esse reconhecimento histórico, também ajuda essa questão da valorização e tudo mais. Aí tem a equipe dos guardiões do santuário, que inclusive tem me ajudado muito nesse processo, que a principal representante que está falando comigo deles é a Júlia, inclusive eu deixo aqui meus agradecimentos eternos, porque assim, acho que sem ela meu trabalho seria muito mais difícil. E a minha questão principal é como musealizar o espaço, sem deixar de enfatizar o caráter patrimonial. Porque como é que você vai musealizar um espaço que ainda é frequentado, que ainda como tem um caráter social muito forte, as pessoas entendem mais a Loreto como uma igreja muito participativa, então não tem mais muito esse viés de patrimônio, por mais que seja um patrimônio. Então, assim, acho que justamente por sermos muito ativos na comunidade, isso acaba não atrapalhando, mas tipo, dificultando um pouquinho o entendimento do caráter patrimonial da igreja em si. Então, para mim, no meu ver, isso seria começar internamente. Então, primeiro, eu gostaria de propor ideias para que isso fosse trabalhado internamente, em termos gerais, não só dentro dos movimentos, mas para todos os fiéis, para depois poder ser difundido externamente, poder criar essa consciência coletiva de patrimonialização. Aqui tem algumas informações da Igreja Central de Loreto, porque eu entendo que ela ainda não deve ser muito conhecida, justamente por ficar no bairro da Freguesia. Então, aqui tem o endereço, que é a ladeira da Freguesia 375, na Freguesia de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E o horário das missas, no santuário de segunda a sexta, 7h30, no Loretão, que é aquele templo, nos finais de semana, sábado, 6h30, domingo, 7 horas, 9, 11 e 19 horas. As missas durante a semana e as missas de 11 às 19 são transmitidas pelo YouTube. E aí aqui também tem o site e o canal no YouTube deles. Minhas referências.